Meio-Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Meus avós, que não conheci, Nuoye David Adichie e Aronuwek Félix Odigwe, não sobreviveram à guerra. Minhas avós, Nuaruodo Regina Odigwe e Nuangbafor Agnes Adichie, duas mulheres extraordinárias, conseguiram. Este livro é dedicado à memória deles. Kafa Nodu Na Ndokwa e a Melitus, onde quer que ele esteja. Ainda hoje vejo, seca, esquelética, sob o sol e a poeira dos meses sem chuva. Lápide sobre os minúsculos escombros da coragem ardente. Chinua Achebe, de Broto de Manga, em Christmas in Biafra and Other Poems. Primeira parte, início dos anos 60. Capítulo 1. O patrão era meio tantã. Havia passado anos demais lendo livros no exterior. Falava sozinho no escritório, nem sempre respondia às saudações e tinha excesso de pelo. A tia de Ugu disse isso tudo em voz baixa, enquanto seguiam um caminho. Mas é um bom homem, acrescentou. E desde que você trabalhe direito, vai comer bem. Vai comer carne todo dia, imagine só. Ela parou para cuspir. A saliva saiu com um som sugado da boca e aterrissou no capim. Ugu não acreditava que houvesse alguém, nem mesmo esse patrão com quem iria viver, que comesse carne todo dia. Não contradisse a tia, porém, porque estava emocionado demais com a perspectiva, ocupado demais imaginando sua nova vida fora do povoado. Tinham descido do caminhão já fazia algum tempo, no terminal de veículos públicos, e o sol começava a queimar sua nuca. Mas Ugu não se importava. Estava disposto a andar muitas horas mais, debaixo de um sol mais quente ainda. Nunca tinha visto nada igual às ruas que surgiram depois que cruzaram os portões da universidade. Ruas asfaltadas, tão lisas que a vontade dele era encostar o rosto nelas. Nunca seria capaz de descrever para a irmã Anulika as casas pintadas da cor do céu que ficavam uma do lado da outra, feito homens educados e bem vestidos. Muito menos a perfeição com que as sebes entre uma e outra eram aparadas, tão retas no topo que mais pareciam mesas embrulhadas em folhas. A tia apertou o passo, e o som das sandálias fazendo chep-chep ecoou pela rua silenciosa. Ugu se perguntou se, através das solas finas, ela também estaria sentindo o asfalto cada vez mais quente. Passaram por uma placa, Odin Street, e Ugu repetiu a palavra street, como fazia sempre que via uma palavra em inglês que não fosse muito comprida. Sentiu um cheiro doce, inebriante, ao entrar no compound, e teve certeza de que vinha dos maços de flores brancas que desabrochavam nos arbustos. Haviam dado a forma de colinas esguias a essas moitas. A grama brilhava, as borboletas voavam em volta. Eu disse ao patrão que você aprende muito rápido, ossiço, disse a tia. Ugu meneou a cabeça, concordando educadamente, embora ela já lhe tivesse dito a mesma coisa várias outras vezes, quase com a mesma frequência com que lhe contava como acontecera aquele golpe de sorte. Quando varria o corredor no departamento de matemática, uma semana antes, escutara o patrão dizer que precisava de um criado e, imediatamente, se ofereceu para trazer o sobrinho, antes que a datilógrafa ou o mensageiro tivessem a oportunidade de oferecer o mesmo serviço. Eu aprendo rápido, tia, disse Ugu. Estava admirando o carro na garagem. Uma tira de metal corria em volta dele todo, como se fosse um colar. Não esqueça que, quando ele chamar, você sempre vai responder, pois não, sir. Pois não, sir, repetiu Ugu. Estavam diante de uma porta de vidro. Ugu segurou-se para não pôr a mão na parede de cimento.
Tinha vontade de ver se era muito diferente das paredes da casa da mãe, que ainda guardavam o contorno indistinto dos dedos que haviam amassado o barro. Por alguns instantes, desejou estar lá, de volta à cabana dela, sob o frescor escuro do sapê. Ou então, na casa da tia, a única do povoado com um telhado de zinco. A tia bateu no vidro. O Gu podia ver as cortinas brancas por trás da porta. Uma voz disse, em inglês, "Sim, entre." Eles tiraram as sandálias antes de entrar. O Gu nunca tinha visto um aposento tão grande. Apesar dos sofás marrons dispostos em semicírculo, das mesas laterais entre eles, das estantes recheadas de livros e da mesa de centro, enfeitada por um vaso de flores vermelhas e brancas de plástico, ainda assim parecia haver espaço de sobra na sala. Sentado numa poltrona, o patrão vestia camiseta e short. Não estava ereto na poltrona, e sim meio deitado, com um livro sobre o rosto, como se já tivesse esquecido que acabara de convidá-los a entrar. "Boa tarde, sir. Aqui está o menino", disse a tia de Gu. O patrão ergueu os olhos. Tinha a pele bem preta, feito cascavelha de árvore, e os pelos que cobriam seu peito e as pernas eram lustrosos e de um tom mais escuro ainda. Ele tirou os óculos. "O menino?" "O criado, sir." "Ah, claro. Você trouxe o criado." "E que potagoiá." O ibô do patrão parecia vaporoso aos ouvidos de Gu. Era um ibô tingido pelos sons escorregadios do inglês, o ibô de alguém que falava inglês com frequência. "Ele vai trabalhar duro", disse a tia. "Ele é um menino muito bom. É só dizer para ele o que precisa fazer." "Muito obrigada, sir." O patrão grunhiu uma resposta, olhando o Gu e a tia com uma expressão ligeiramente distraída, como se a presença deles dificultasse a lembrança de algo importante. A tia de Gu deu um tapinha no ombro do sobrinho, cochichou que daria tudo certo e virou-se em direção à porta. Depois que ela saiu, o patrão repôs os óculos e concentrou-se no livro, relaxando ainda mais na poltrona, as pernas estiradas. Mesmo quando virava a página, não tirava os olhos do que estava lendo. O Gu ficou ali na porta, esperando. A luz do sol entrava pelas janelas da sala e, de vez em quando, uma brisa suave agitava as cortinas. Estava tudo silencioso, a não ser pelo farfalhar das páginas sendo viradas. Ele continuou ali um tempo. Depois, foi se aproximando cada vez mais da estante de livros, como se quisesse se esconder dentro dela, e, após alguns minutos, arriou no chão, agarrado à sua sacola de ráfia entre os joelhos. Olhou para o teto, tão alto, tão penetrantemente branco. Fechou os olhos e tentou refazer aquela sala espaçosa, com sua mobília desconhecida, mas não conseguiu. Abriu de novo os olhos, dominado por um novo espanto, e olhou em volta, para saber se era tudo verdade. Pensar que iria se sentar nesses sofás, que iria encerar o assoalho liso escorregadio, que iria lavar essas cortinas vaporosas. "Que do afagi? Como é que você chama?" perguntou o patrão, dando-lhe um susto. O Gu se levantou. "Como você se chama mesmo?" perguntou de novo, endireitando o corpo na poltrona, com sua vasta cabeleira grossa e farta, seus braços musculosos, seus ombros largos. O Gu tinha imaginado um homem mais velho, alguém frágil, e agora sentia um súbito receio que talvez não caísse no agrado desse patrão que parecia tão jovem e tão capaz, que não parecia precisar de nada. "O Gu, sir." "O Gu? E você é de Ubukpa?" "De Opi, sir." "Você pode ter de 12 a 30 anos." O patrão franziu a testa. "Provavelmente 13. Ele disse 13 em inglês. "Pois não, sir." O patrão voltou para o livro. O Gu ficou parado. O patrão virou algumas páginas antes de erguer a vista de novo. "Iguá, vá para a cozinha.
Deve haver alguma coisa para você comer na geladeira. Pois não, sir? O Gu entrou na cozinha com toda a cautela, pondo um pé atrás do outro lentamente, quando viu a coisa branca, quase tão alta quanto ele. Entendeu que era a geladeira. A tia já tinha lhe contado a respeito. Uma despensa gelada, explicara ela, que evitava que a comida estragasse. Abriu e, boquiaberto, sentiu o ar frio correndo pelo rosto. Laranjas, pão, cerveja, refrigerantes. Várias coisas em pacotes e latas tinham sido postas em diferentes prateleiras e, na de cima, havia um luzente frango assado inteirinho, fora uma perna já comida. O Gu esticou a mão e tocou no frango. A geladeira respirava pesado em suas orelhas. Tocou no frango de novo e lambeu o dedo, antes de arrancar a outra perna, que comeu até não sobrar quase nada na mão, a não ser uns fragmentos do osso. Em seguida, pegou um pedaço de pão, um naco que dividiria satisfeito com os irmãos, se, por acaso, algum parente viesse visitá-lo trazendo o pão como presente. Comeu bem rápido, antes que o patrão pudesse aparecer e mudar de ideia. Tinha terminado e estava em frente à pia, tentando lembrar o que a tia dissera sobre abrir a torneira para ter um jato de água jorrando, como se fosse uma fonte, quando o patrão entrou. Estava de camisa estampada e calça comprida. Os dedos do pé, à mostra na ponta da sandália de couro, pareciam femininos, talvez por estarem tão limpos. Pertenciam a pés que andavam sempre calçados. — O que foi? — perguntou o patrão. — Sir. O Gu fez um gesto para a pia. O patrão aproximou-se e girou a torneira de metal. — Dê uma espiada na casa e ponha sua sacola no primeiro quarto do corredor. Vou dar uma volta para espairecer a cabeça. E no Gu? Pois não, sir. O Gu o viu sair pela porta traseira. Não era um homem alto. Tinha um andar rápido, vigoroso, e lembrava Ezeagu, que detinha o título de campeão de luta livre do povoado de Ugu. O Gu fechou a torneira, abriu de novo, depois fechou outra vez. Abriu e fechou, até que começou a rir com a mágica da água correndo e do frango e pão reconfortantes na barriga. Passou pela sala e entrou num corredor. Havia livros amontoados nas prateleiras e mesa dos 3 aposentos, na pia e nos armários do banheiro, empilhados no chão do teto, no escritório e na despensa. Eram pilhas e pilhas de jornais antigos ao lado de caixas de coca e de cerveja Premier. Alguns livros estavam abertos, com o dorso para cima, como se o patrão, sem ter terminado de ler um, tivesse passado rapidamente para outro. O Gu tentou ler os títulos, mas eram quase todos muito longos, muito difíceis. Métodos não paramétricos. Uma pesquisa sobre a África. A grande corrente do ser. Um impacto normando sobre a Inglaterra. Ele foi na ponta dos pés de aposento em aposento. Afinal, estava com os pés sujos e, enquanto fazia sua visita de reconhecimento, ficava cada vez mais decidido a agradar o patrão e a permanecer nessa casa onde havia carne e chão fresco. Estava inspecionando a toalete, passando a mão por cima do assento preto de plástico, quando escutou a voz do patrão. — Cadê você, meu bom homem? Ele disse my good man, em inglês. O Gu foi voando até a sala. — Aqui, sir. — Como é que você se chama mesmo? — O Gu, sir. — Isso, o Gu. Olha aqui, Neânia. Você sabe o que é isso? O patrão apontou e o Gu olhou para uma caixa de metal crivada de botões de aspecto perigoso. — Não, sir, disse ele. É um toca-discos. É novo e muito bom. Não é como aqueles velhos gramofones que a gente tinha que ficar dando corda o tempo todo. E você precisa tomar o maior cuidado quando passar por ele. Muito cuidado mesmo. E não pode deixar a água entrar dentro dele. — Pois não, sir. Vou sair para jogar tênis. E depois vou dar uma passada no clube dos professores e funcionários.
O patrão apanhou alguns livros da mesa. Talvez volte tarde, de modo que se acomode e descanse. Pois não, sir. Depois de o patrão sair com o carro, Ugu foi até o toca-discos para olhá-lo com mais cuidado, mas sem mexer em nada. Em seguida, deu voltas pela casa de um lado a outro, passando a mão em livros, cortinas, móveis e pratos. E, quando escureceu, acendeu a luz e se maravilhou com o brilho da lâmpada pendurada no teto, com o fato de ela não lançar longas sombras na parede, como acontecia com as lamparinas a óleo de palmiste de sua casa. A mãe estaria preparando o jantar, socando o Akpu, o pilão agarrado nas duas mãos. Chioque, a esposa mais nova, estaria cuidando do caldeirão de sopa aguada, equilibrado em 3 pedras sobre o fogo. As crianças teriam voltado do riacho e estariam correndo umas atrás das outras, gritando, debaixo da árvore de fruta-pão. Talvez a Nulica estivesse de olho nelas. Tinha se tornado a mais velha da família, agora e, quando todos se sentassem em volta do fogo para comer, caberia a ela interromper as brigas dos mais novos, que às vezes lutavam para ver quem ia ficar com as tiras de peixe seco da sopa. Esperaria até todo o Akpu ser comido, e só então dividiria o peixe, de tal forma que cada criança ficasse com um pedaço, e ela com o maior de todos, como o Ugu sempre fizera. Ele abriu a geladeira e comeu um pouco mais de pão e de frango assado, enchendo rapidamente a boca de comida, enquanto o coração batia como se estivesse participando de uma corrida. Depois, arrancou alguns nacos extras de carne e as asas. Enfiou os pedaços nos bolsos do short antes de ir para o quarto. Guardaria aquilo tudo, até a tia ir visitá-lo, e pediria a ela que entregasse para a Nulica. Talvez pudesse pedir para ela dar um pouco para Nessinati também. Assim, quem sabe ela finalmente reparasse nele. Nunca soubera com precisão que parentesco havia entre Nessinati e ele, mas sabia que eram ambos da mesma umuna e que, portanto, jamais poderiam se casar. No entanto, bem que gostaria que a mãe parasse de se referir a Nessinati como irmã, dizendo coisas como: por favor, leve esse óleo de palmiste para a mama Nessinati e, se ela não estiver, deixe com sua irmã. Nessinati sempre falava com ele numa voz vaga, o olhar desfocado, como se sua presença não fizesse a menor diferença, de um jeito ou de outro. Às vezes, ela o chamava de Chiegina, o nome de um primo que não parecia nem um pouco com ele, e quando ele dizia, sou eu, ela respondia, perdão, Ugu, meu irmão, com uma formalidade distante, que significava que não queria conversar com ele. Mas Ugu gostava de ir até a casa dela, qualquer que fosse o pretexto. Eram oportunidades de vê-la debruçada, abanando fogo ou picando folhas de ugo para a sopa que a mãe iria fazer. Ou então apenas sentada na porta da casa, olhando os irmãos, os panos enrolados com displicência no corpo, mostrando a parte de cima dos seios. Desde o momento em que aqueles 2 seios pontudos começaram a surgir, ele se perguntava se seriam moles feito polpa ou duros feito a fruta verde da ube. Muitas vezes desejou que a Nulica não fosse tão magricela. Perguntava-se por que a irmã estaria demorando tanto, uma vez que ela e Nessinati tinham quase a mesma idade, para poder sentir seus peitos. A Nulica, sem dúvida, lhe daria um tapa na mão, e quem sabe até lhe desse uma bofetada, mas ele seria bem rápido. Era apertar e correr. E, dessa maneira, teria ao menos uma ideia e saberia o que esperar quando finalmente tocasse nos seios de Nessinati. No entanto, às vezes se preocupava com a possibilidade de nunca vir a tocá-los, sobretudo agora que o tio dela ia levá-la para Kano, para aprender um ofício. Nessinati iria para o norte lá pelo final do ano, quando o irmão caçula que ela carregava no colo já estivesse andando.
Ugu queria se sentir tão contente e agradecido como o resto de sua família. Afinal, no norte se ganhava um dinheirão. Conhecia gente que tinha ido para lá negociar e, ao voltar, punha abaixo o barraco e construía casa com telhado de zinco. Temia, no entanto, que um desses comerciantes barrigudos lá do norte desse uma única olhada nela e pronto. Com certeza o barrigudo ia aparecer trazendo vinho de palma para o pai dela. E ele, Ugu, nunca mais tocaria naqueles seios. Eles, o seio de Nessinati, eram as imagens que ele guardava para lembrar por último, nas muitas noites que se masturbava, primeiro devagar e depois vigorosamente, até que um gemido abafado lhe escapava da garganta. Sempre começava com o rosto dela, com as bochechas redondas e os dentes cor de marfim. Depois imaginava os dois abraçados, o corpo dela moldado ao seu. Por fim, deixava que os seios fossem surgindo. Às vezes eram duros e se sentia tentado a mordê-los, e em outras eram tão macios que tinha medo que os toques imaginários pudessem lhe causar dor. Por alguns instantes lhe ocorreu que podia pensar nela, mas decidiu que não. Não em sua primeira noite na casa do patrão, numa cama que não tinha nada a ver com a sua esteira de ráfia tecida à mão. Primeiro, pressionou as mãos na maciez elástica do colchão. Depois examinou as camadas de pano por cima dele, sem saber ao certo se devia dormir por cima ou se deveria tirar tudo aquilo e guardar antes de dormir. Por fim, subiu na cama e deitou-se por cima das camadas de pano, o corpo enroscado num nó apertado. Sonhou que o patrão o chamava. "Cadê você, meu bom homem?" E, ao acordar, o patrão estava parado na porta, olhando para ele. Talvez não tivesse sido um sonho. Saiu da cama e olhou para as janelas com as cortinas fechadas, confuso. Seria tarde? Aquela cama macia o teria enganado e feito com que dormisse mais do que o necessário? Em geral, acordava com os primeiros cantos do galo. "Bom dia, sir. Estou sentindo um cheiro forte de frango assado por aqui." "Desculpe, sir. Cadê o frango?" Ugu remexeu nos bolsos do short e tirou os pedaços de frango. "O seu povo por acaso come enquanto dorme?" perguntou o patrão. Estava usando algo que parecia um casaco de mulher e distraidamente girava o cordão amarrado na cintura. "Sir? Você queria comer o frango deitado na cama?" "Não, sir. A comida tem que ficar na sala de jantar e na cozinha." "Pois não, sir. E a cozinha e o banheiro têm que ser limpos hoje." "Pois não, sir." O patrão virou-se e foi embora. Ugu ficou trêmulo, no meio do quarto, ainda segurando os pedaços de frango com a mão estendida. Bem que gostaria de não ter de passar pela sala de jantar para chegar à cozinha. Por fim, guardou os pedaços de frango de volta nos bolsos, respirou fundo e saiu do quarto. O patrão estava na mesa de jantar, a xícara de chá colocada sobre uma pilha de livros. "Você sabe quem, na verdade, matou Lumumba?" disse o patrão, erguendo os olhos de uma revista. "Foram os americanos e os belgas. Não teve nada a ver com Katanga." "Pois não, sir," disse Ugu. Queria que o patrão continuasse falando, para poder escutar sua voz sonora, a mistura musical de palavras inglesas nas frases que dizia em Ibo. "Você é meu criado. Se eu lhe der ordem para sair na rua e surrar uma mulher que passa, apoiada num cajado, e você então a fere na perna, quem é responsável pela ferida sangrenta, você ou eu?" Ugu fitava o patrão, sacudindo a cabeça, se perguntando se por acaso ele estava se referindo por linhas tortas ao frango assado. "Lumumba era primeiro-ministro do Congo. Você sabe onde fica o Congo?" perguntou o patrão. "Não, sir." Ele se levantou na hora e foi até o escritório. O receio confuso de Ugu fez com que suas pálpebras tremessem. Será que o patrão iria mandá-lo embora porque não falava inglês direito?
guardava frango assado no bolso durante a noite e não conhecia os lugares estranhos que ele mencionava? O patrão voltou com uma folha grande de papel que desdobrou e pôs sobre a mesa de jantar, empurrando para um lado os livros e as revistas. Apontou com a caneta. Este aqui é o mundo. Se bem que as pessoas que desenharam o mapa resolveram pôr a terra deles em cima e a nossa embaixo. Mas não existe um em cima e um embaixo, entende? Ele pegou o papel e dobrou-o de tal forma que uma ponta tocava na outra, deixando um oco entre as metades. Nosso mundo é redondo e nunca termina. Neânia, isso aqui é tudo água, os mares e oceanos. Aqui é a Europa, e aqui nosso continente, a África, e o Congo fica no meio. Um pouco mais para cima é a Nigéria, e no Suca é aqui, no sudeste. É aqui que nós estamos. Deu uma batida com a caneta no mapa. Pois não, sir? Você frequentou a escola? Até o 2º ano, sir, mas eu aprendo tudo muito rápido. 2º ano? Isso faz quanto tempo? Já faz muito tempo, sir, mas eu aprendo tudo muito rápido. Por que você parou de ir à escola? A colheita do meu pai não vingou, sir. O patrão acenou lentamente com a cabeça. E por que seu pai não procurou alguém que pudesse lhe emprestar o dinheiro das mensalidades da escola? Sir? Seu pai devia ter pedido dinheiro emprestado, retrucou o patrão, de mau humor, e em seguida já em inglês. A educação é uma prioridade. Como é que podemos resistir à exploração se não temos as ferramentas para entender o que é exploração? Claro, sir. E o Gu meneou a cabeça vigorosamente, concordando. Estava resolvido a permanecer tão alerta quanto lhe fosse possível, por causa do brilho rebelde que aparecera nos olhos do patrão. Vou matricular você na escola primária dos filhos dos funcionários, disse ele, ainda batendo na folha do mapa com a caneta. A tia de Ugu lhe havia dito que, se fosse um bom criado, por alguns anos, o patrão o mandaria para uma escola comercial, onde aprenderia datilografia e taquigrafia. Ela havia feito menção à escola primária dos funcionários da faculdade, mas apenas para lhe dizer que era só para os filhos dos professores e que eles usavam uniforme azul e meias brancas, com um trabalho tão intrincado de renda que a gente ficava imaginando por que alguém iria gastar tanto tempo apenas com meias. Pois não, sir, disse ele. Obrigado, sir. Imagino que vai ser o mais velho da classe, se tem de começar no 3º ano, disse o patrão. E a única forma de obter o respeito dos outros é ser o melhor, entendeu? Entendi, sir. Sente-se, meu bom homem. O Gu escolheu a cadeira mais distante e juntou os seus pés desajeitadamente. Preferia ficar em pé. Existem 2 respostas para as coisas que lhe vão lhe ensinar sobre a nossa terra. A resposta verdadeira é a resposta que você dá na escola para passar de ano. Você tem que ler livros e aprender as 2 versões. Eu vou lhe dar livros excelentes. O patrão interrompeu o que dizia para tomar um gole de chá. Eles vão lhe ensinar que o homem branco chamado Mungo Park descobriu o rio Níger. Isso é besteira. Nosso povo pescava no Níger muito antes que o avô de Mungo Park tivesse nascido. Mas, no seu exame, escreva que foi Mungo Park. Pois não, sir. Hugo desejou que esse Mungo Park não tivesse ofendido o patrão tanto assim. Você não sabe dizer outra coisa, não? Sir? Me cante uma música. Sir? Me cante uma música. Que músicas você conhece? Cante. O patrão tirou os óculos. Franziu a testa sério. O Gu começou a cantar uma velha música que tinha aprendido na fazenda do seu pai. Seu coração batia dolorido no peito. Nzogo, Nzogo, Enimba, Enimba. De início cantou bem baixinho, mas o patrão bateu com a caneta na mesa e disse mais alto, de modo que ele aumentou a voz. Mas o patrão continuava dizendo mais alto, até que se viu berrando.
Depois de cantar a mesma música algumas vezes, o patrão lhe disse que podia parar. Ótimo, ótimo, disse ele. Sabe fazer chá? Não, sir, mas aprendo rápido, disse o Gu. A cantoria abrira alguma coisa dentro dele. Estava respirando com mais facilidade. O coração não batia mais com tanta força, e ele se convencera de que o patrão era louco. Eu como quase sempre no clube dos professores. Imagino que agora, com você aqui, terei de trazer mais comida para casa. Sir, eu sei cozinhar. Você cozinha? O Gu balançou a cabeça. Passara muitas noites vendo a mãe cozinhar. Fazia fogo para ela e abanava as cinzas quando as brasas ameaçavam morrer. Descascava e triturava mandioca e cará. Soprava a casca do arroz, tirava o gorgulho do feijão, descascava a cebola e moía a pimenta. Muitas vezes, quando a mãe adoecia, com acessos de tosse, teria gostado de ficar encarregado da cozinha, em vez de Anulica, mas nunca contara para ninguém, nem mesmo para a irmã. Ela já tinha dito que ele passava muito tempo em volta das mulheres na cozinha e que, se continuasse assim, talvez nunca criasse barba. Bem, então pode fazer sua própria comida, disse o patrão. Escreva uma lista do que vai precisar. Pois não, sir. Você não saberia como chegar ao mercado, verdade? Eu vou pedir para o Jomo mostrar. Jomo, sir? Jomo toma conta do jardim. Ele vem 3 vezes por semana. Um sujeito engraçado. Já ouvi falando com os Crotons. O patrão calou-se por uns momentos. De qualquer forma, ele vem amanhã. Mais tarde, o Gu escreveu uma lista e entregou para ele. O patrão olhou para aquilo por um tempo. Mistura notável, disse ele, em inglês. Imagino que eles vão ensinar você a usar mais vogais na escola. O Gu não gostou do ar gozador na cara do patrão. Nós precisamos de madeira, sir, falou. Madeira? Para os seus livros, sir, para que eu possa arrumá-los. Ah, sim, prateleiras. Imagino que dê para instalar mais algumas, em algum lugar, quem sabe no corredor. Eu falo com alguém do departamento de manutenção. Pois não, sir. Odênibo. Me chame de Odênibo. O Gu olhou para ele com um ar de dúvida. Sir? Meu nome não é Sir. Me chame de Odênibo. Pois não, Sir. Odênibo será sempre o meu nome. Sir é acidental. Você pode vir a ser o Sir amanhã. Pois não, Sir. Odênibo. O Gu, na verdade, preferia dizer Sir. Preferia o poder cristalino por trás dessa palavra. E quando apareceram os 2 homens do departamento de manutenção, para instalar as prateleiras do corredor, ele disse que os 2 precisariam esperar até Sir voltar para casa. Ele não podia assinar uma folha branca com palavras datilografadas. Ele disse Sir com orgulho. Ele é um daqueles criados que vêm do interior, disse um dos homens, fazendo pouco de Gu, que olhou para ele e resmungou uma praga envolvendo diarreia aguda para o resto da vida do sujeito e de seus filhos. Enquanto arrumava os livros do patrão, prometeu a si mesmo, e teve de fazer força para não dizer isso em voz alta. Queria aprender a assinar papéis.